Agora, vamos começar a deixar mais bonito esse nosso dashboard. Eu vou começar editando esse nosso gráfico aqui, que é o nosso histograma. Eu vou clicar em cima dele, vou vir aqui em gráfico dinâmico, então eu vou desselecionar essa opção, que é de botões de campos, que seria nesse caso esses valores, soma do lucro, etc. Então eu clico aqui em cima, já vejo que eu ganhei um pouco de espaço. Agora a próxima coisa que eu quero mudar é que eu não gostei dessa legenda do lado direito do nosso gráfico, acaba ocupando muito espaço. Para alterar isso, eu vou clicar em cima dele, vou vir em Design, então adicionar elemento de gráfico. Agora, eu vou procurar a legenda, então eu vou alterar a posição dela. Eu posso deixar sem nenhum tipo de legenda, ou eu posso colocar aqui embaixo, mas a melhor opção eu acredito que seja deixando aqui em cima. Então, eu coloco aqui em cima, e eu também vou colocar um título. Então, eu adiciono mais um elemento, título do gráfico, acima do gráfico, e agora eu vou chamar ele de histograma. E agora, eu quero alterar a cor do plano de fundo desse nosso gráfico. Então, eu posso clicar aqui em cima dele, duas vezes, vou vir aqui em preenchimento sólido. Então, eu vou selecionar alguma cor. Mas, como a gente já tem um padrão de cores que a gente vai utilizar na nossa planilha, eu vou clicar aqui em cima, vou copiar esse código, vou voltar para o meu gráfico, e aqui na cor eu vou colocar em mais cores. Quando eu fizer isso, ele vai permitir que a gente clique em personalizar, e aqui a gente vai clicar em HSL, vai colocar aquele valor que a gente copiou da nossa cor. Ctrl V. Ok. Pronto. Nós já temos ele aqui. Agora falta fazer algumas outras alterações. Eu clico em cima da nossa barra de gráficos. Então, eu vou pintá-las de amarelo. Eu venho, copio essa minha cor aqui. Novamente em cima delas. Vou vir aqui no preenchimento. E aqui eu vou clicar na cor que ele está atualmente, que é esse azul. Novamente, eu vou vir em mais cores, personalizar, em vez de RGB, HSL. Pronto, a gente começou a dar uma personalidade um pouco diferente para esse nosso gráfico. Agora a gente não está conseguindo ver nenhum desses valores que estão aparecendo aqui. O que a gente faz? A gente clica em cima deles, vamos vir aqui na opções de texto, preenchimento sólido, então a gente vai pintar eles de branco. Para facilitar um pouco a leitura, a gente vai aumentar o tamanho da fonte e vamos pintar de negrito. Agora, para passar esse estilo para todo o nosso gráfico, a gente seleciona essa coluna, clica no pincel de formatação e clica aqui no nosso gráfico. E pronto, a gente já formatou todos os textos que a gente tem presentes nesse nosso gráfico. O próximo passo é alterar a cor dessa nossa linha, mas nós só temos duas cores, então eu vou voltar naquele site e selecionar uma nova cor. Eu vou escolher a cor verde para que a gente tenha aquela nossa média de lucratividade, vou escolher a 600 e copiar o código, então colocar na nossa planilha. Agora, para alterar a cor dessa linha, eu vou clicar em cima dela, vou vir aqui em cor, então vou copiar esse verde, vir aqui no balde de tinta para a gente mudar a linha de preenchimento, no lugar da cor, eu vou personalizar no mais cores, no modo HSL, e vou colar aqui o código da minha cor. E acabou que essa cor não deu muito contraste, que é o que a gente queria. Então eu vou escolher uma outra cor, fazer alguns testes e já volto com a aula. Acabei optando por um vermelho para a gente conseguir ter um contraste. Agora, o processo de edição que eu fiz nesse meu gráfico vai ter que ser repetido para cada um desses outros gráficos. Eu não consigo simplesmente clicar em cima dele, vir aqui no pincel de formatação, então formatar o gráfico. Ele vai puxar apenas algumas das características, mas não todas. Então, o que eu posso fazer para agilizar é realmente clicar duas vezes no pincel de formatação, clicar em todos eles, e o que ele vai fazer? Ele vai alterar a cor dos meus eixos e depois a gente vai ter que manualmente escolher a cor que a gente vai colocar. E pronto, agora a gente já tem nosso gráfico com diversas cores, mas mantendo um padrão. E aqui embaixo eu coloquei uma cor para cada uma das lojas. Dessa maneira é mais fácil para que a gente veja essa informação. E agora o que falta? Fazer os nossos indicadores aqui em cima e também os nossos filtros. Eu vou começar pelos indicadores. A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar a fonte dele e eu vou voltar aqui onde está essa nossa informação e vou alterar ela para reais. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou apertar aspas, vou colocar R cifrão, aspas novamente. Então eu vou colocar o E comercial. Vou colocar um espaço aqui para distanciar a informação e aperto Enter. Pronto, agora a gente já tem essa informação com o R cifrão na frente. Se você quiser colocar os centavos também, você coloca o E comercial, abre aspas, vírgula, 00, então você fecha aspas e pronto. Você já tem formatado como uma moeda de uma maneira bem mais clara. Então a gente volta para o nosso dashboard e já vê que ele também alterou aqui. Agora, eu vou fazer com que a formatação que a gente tem nos gráficos seja a mesma dessa nossa forma. Então, o preenchimento sólido eu vou colocar naquele tom de cinza. Eu vou mudar a cor da nossa fonte. Eu vou deixar branco para que fique bem fácil visualizar essa informação. E agora, olhando aqui para cima, a gente percebe que seria legal se a gente tivesse escrito o que é esse valor. Então, a gente vai voltar aqui na nossa tabela 1. Vamos escrever lucro aqui na frente. Traço. Então, colocar o valor. Aperto Enter. Vou voltar para o nosso dashboard.
e agora vai ficando mais claro qual que é a informação que a gente quer passar. E agora uma correção, eu vou alterar esse meu título do gráfico para tempo médio de venda. Para a gente também alterar aqui a porcentagem, vai ser um pouco mais complicado. A gente vai vir no tabela 1, a gente não pode simplesmente vir aqui na fórmula, abrir aspas e escrever lucratividade, apertar espaço, então colocar o e-comercial. Por quê? Ele vai ficar dessa maneira aqui. E é um pouco estranho. Por quê? A gente tem esse valor de porcentagem não convertido. Para converter ele, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai abrir parênteses, colocar a forma texto, e no final a gente coloca ponto e vírgula, você vai abrir aspas novamente, vai colocar hashtag 2 vezes, que significa que vai ser um número que a sua fórmula vai resultar, ponto, hashtag novamente, que é uma casa após a vírgula, coloca a porcentagem, fecha suas aspas e fecha seu parênteses. Aperta Enter, e agora você tem lucratividade e a porcentagem da maneira correta. Voltamos aqui para o dashboard, e a gente vê que ele acabou não cabendo por causa do tamanho, então a gente reduz a fonte desses dois para manter o padrão. Pronto, agora a gente já tem alguns indicadores bem claros aqui em cima e também temos o nosso gráfico formatado. Para adicionar um pouco mais de personalidade para esse nosso dashboard, a gente pode colocar um ícone na frente desses dois. E vamos baixar alguns ícones que a gente vai utilizar na nossa planilha. Agora que eu já baixei os ícones, eu vou vir aqui em Inserir, esse dispositivo, então eu vou procurar eles no meu computador. Agora, com esse ícone do lucro, eu vou colocar ele aqui em cima, vou ajustar o tamanho desse meu cabeçalho e vou fazer o mesmo com esse daqui da lucratividade. Porém, a gente ficou meio sem espaço, então eu vou jogar aqui para a direita para que a gente tenha espaço para colocar esse nosso ícone. Para alterar o layout da minha segmentação, é um pouco mais complicado. Tem que selecionar ele, vir aqui em cima em segmentação, clicar nessa seta e novo estilo de segmentação de dados. Agora, quando a seleção de dados inteira estiver aparecendo, eu quero que ela tenha essa cor cinza aqui. Então eu venho em formatar, vou clicar em preenchimento e vou colocar aquele tom de cinza. Eu também vou fazer uma alteração na fonte, onde eu quero que ela apareça no tamanho 20 e a cor eu quero que seja esse tom de branco aqui. Mais um detalhe, eu quero que ela esteja em negrito. Então eu clico aqui, aperto OK e pronto. A gente já tem a parte desses dados aqui, quando não estiverem selecionados, formatado. Mas você também precisa selecionar qual que é a cor de quando ele estiver selecionado, que é o caso desse usado aqui. Então a gente vai vir em item com dados focalizados selecionado, clicamos em cima dele, formatar. O preenchimento, eu quero que seja aquele tom de amarelo que a gente está utilizando na nossa planilha. Então eu seleciono essa opção aqui, coloco o nosso tom de amarelo, OK. Eu também vou manter ela no 20 com a cor branca em negrito, aperto OK, OK novamente e pronto. Agora a gente clica nela e vem aqui em cima e seleciona a opção que a gente acabou de criar. E pronto, a gente já está vendo com muito mais facilidade. E quando eu seleciono alguma dessas opções, a gente vê que ele vai ficando amarelo quando eu passo o mouse por cima. Mas ainda está faltando que ele permaneça amarelo. Então a gente clica com o botão direito em cima dela, vamos vir em modificar. E agora, itens com dado selecionado, formatar. Vou colocar aquele tom de amarelo e as letras em branco novamente no padrão 20. Agora, quando a gente clica em cima dessa cor, a gente consegue ver que ela permanece da cor amarela. Agora a gente clica na outra segmentação. Vamos colocar o mesmo estilo. E agora, para a nossa linha do tempo, a gente vai ter que fazer as mesmas alterações. Por quê? Esses daqui são tipos diferentes de segmentação. Então a gente vai vir aqui. Eu vou já desativar esse cabeçalho, que eu não vejo necessidade. Nesse caso, eu vou selecionar essa cor aqui em cima. Vou clicar com o botão direito. E agora eu vou duplicar ela. E agora que eu vou duplicar, eu já tenho as opções de alterar as cores. Novamente, a nossa linha do tempo que vai estar selecionada, ou seja, essa daqui, vai ter que ser da cor amarela. A gente já começa a ver ele tomando forma. Agora a gente vem na linha do tempo inteira e vamos colocar o nosso tom de cinza. Rótulo da nossa seleção, a gente vai formatar e vamos colocar as cores em branco. Vamos fazer a mesma alteração para o rótulo do período 1 e 2, para colocar a letra em branco. Apertamos OK, vamos ver se é só isso que a gente vai fazer. Pronto, a gente já tem um resultado um pouco melhor. A questão do tamanho não está perfeito, mas isso aí são ajustes que você pode ir fazendo conforme você for montando seu dashboard. Eu vou fazer com que eles fiquem um pouco mais juntos aqui. Ele tem essa parte em branco aqui atrás. Agora que eu já fiz essa alteração, eu vou colocar um ícone de veículos aqui em cima, para que a gente dê uma alterada no nosso visual. Vou dimensionar ele. Vou deixar dessa maneira. E agora, falta a gente ter a cor do plano de fundo no nosso dashboard. Nesse caso, você pode clicar em cima dele. Você pode ver qual que é uma cor de preenchimento que vai ficar legal. Nesse caso, se a gente deixar preto, vai ficar um pouco forte demais. Então, nesse caso, eu vou pegar e fazer mais uma alteração, que eu vou escolher uma cor da nossa paleta de cores. E pronto, para esse nosso plano de fundo, eu selecionei uma cor que é um tom mais escuro de cinza, porém mantendo naquela mesma linha na nossa paleta de materiais. E agora, para a gente ver o resultado final desse nosso dashboard e para ver como que ele vai se comportar, a gente vai vir aqui em Exibir,
Vamos desselecionar a barra de fórmulas, título e linhas de grade. Depois a gente vai clicar aqui em cima e selecionar essa opção de ocultar automaticamente a faixa de opções. Vamos dar um zoom de 100%. E pronto, agora a gente já tem o nosso dashboard completamente configurado. Dessa maneira, você pode visualizar a informação de uma maneira muito clara. A pessoa que abrir a planilha e ela já estiver configurada dessa maneira, vai ver apenas o seu gráfico e você pode vir e fazer os filtros da maneira que você precisar para a sua análise. Se você quiser, por exemplo, utilizar apenas os dados do Ecoville, você vai clicar em cima deles. Mas se você quiser utilizar os dados do Ecoville e do capão raso, não basta você simplesmente clicar em cima dele. Você vai apertar Shift e então selecionar sua outra opção. E agora você já filtrou suas duas lojas. Em relação ao tipo de veículo, você pode simplesmente clicar em cima dele e esses filtros acumulam. O que eu quero dizer com isso? Se você fizer alguma seleção aqui e então tentar filtrar por aqui também, eles vão acumular. Nesse caso, a gente só está vendo em relação aos veículos novos dessas duas lojas. Mas se eu quiser cancelar esses meus filtros, eu vou clicar nesse ícone aqui e pronto. E agora você já aprendeu como você faz toda a estrutura desse dashboard, como você começa a montar ele e também você já sabe estilizar ele. E por mais que esse nosso dashboard não tenha ficado a coisa mais bonita do mundo, você já tem todo o conhecimento para fazer ele exatamente da sua maneira, inserir ícones, imagens e também pegar uma paleta de cores específica para utilizar no seu dashboard.